Deus tem nos ministrado desde a segunda-feira sobre o tema A Vitória nas Batalhas. Este tem sido o nosso tema, a palavra de Deus que o Espírito Santo tem trazido ao nosso coração nesta semana. Nós estamos iniciando o segundo semestre, hoje é o primeiro dia do segundo semestre, e o primeiro semestre é aquele período em que o gigante nos afrontou, em que ele se levantou para nos afrontar, em que ele se levantou para nos intimidar. E aconteceu realmente isso com Saul, que era o rei de Israel, e com todo o exército de Israel. Quando o gigante Golias apareceu e começou a afrontar o exército de Deus, diz a palavra do Senhor que todo o povo de Israel tremeu das pernas. Todo o exército, tanto Saul quanto todos tremeram das pernas diante das ameaças, diante da gritaria, diante da intimidação, da humilhação que o gigante Golias, ele falava e gritava ao povo, ao exército de Israel. Ninguém teve coragem naquele primeiro momento. E todos nós temos as batalhas da nossa vida, e eu creio que esse primeiro semestre foi um tempo difícil na vida da maioria das pessoas que estão aqui, na maioria de nós. Na nossa vida, nós temos muitas batalhas, muitas lutas, todos nós enfrentamos muitas batalhas ao longo da nossa vida, ao longo aí de um ano, né? Nós enfrentamos muitas lutas e alguns aqui estão envolvidos em muitas batalhas. E eu creio que Deus não colocou você diante de nenhuma batalha para você ser um perdedor, para você ser um derrotado, tá? A primeira questão, né, que a gente coloca no coração da gente é: por que eu estou enfrentando essas lutas? Por que eu estou enfrentando essas batalhas? De repente, você que tem lutado para viver uma vida melhor, para viver uma vida íntegra, de repente você que tem lutado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você diz: meu Deus, por que tanta luta na minha vida? Por que tanta batalha na minha vida? Por que eu passo por tantas coisas? Por que tantas afrontas do inimigo contra a minha vida e contra a minha casa? Muitas vezes nós nos questionamos, eu mesmo já me perguntei: Deus, por que tanta luta na minha vida? Por que tanta batalha? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que homens e mulheres de Deus, homens e mulheres com uma profunda intimidade com Deus, instrumentos de Deus, usados poderosamente por Deus, enfrentaram durante toda a sua vida batalhas. Então, por que Deus permite essas batalhas na vida dos seus filhos? Por que a gente passa por tanta luta na nossa vida? Essa foi a primeira ministração que nós recebemos e que eu quero aqui lembrar com você, os princípios, aquilo que nós aprendemos. Batalhas são tempos de mudanças, nós aprendemos na segunda-feira. Deus, ele quer levar a gente para uma outra fase. É como se nós estivéssemos subindo uma escada. Cada degrau, nós enfrentamos uma dificuldade, mas nós estamos avançando. Para que a gente chegue ao topo, nós vamos fase a fase. Pensa numa escada, degrau a degrau. Cada batalha que você está diante é um degrau que você está subindo, é um período de crescimento na tua vida. Deus não coloca nenhuma batalha na nossa vida por acaso. Todas as batalhas que aparecem na tua vida, elas visam o teu crescimento. Elas visam a tua vitória. E Deus está cuidando do teu caminhar, eu creio em nome de Jesus. Tempos de batalha também são tempos de revelações. Nos tempos de batalhas, nós olhamos para a nossa vida e nós vemos áreas da nossa vida que nós precisamos desenvolver. Nós vemos áreas da nossa vida que estão falhas. Nós vemos áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas. Nós descobrimos capacidades, dons, talentos que nós nem sabíamos que tínhamos. Tempos de batalha são tempos de revelações, são tempos em que aparecem amigos, que a gente fala: poxa, que pessoa extraordinária que apareceu na minha vida. São tempos em que Deus revela algumas pessoas que estavam andando conosco e que são pessoas que não vale tanto a pena nós continuarmos caminhando junto, porque são pessoas que não agregam na nossa vida, que muitas vezes até se levantam contra a gente no momento de batalha. Tempos de batalha são tempos de revelações, são tempos de purificação, né? Tempo em que vai se retirando os excessos da nossa vida e que a gente vai descobrindo quem a gente é e a gente vai descobrindo quem está conosco. Tempos de batalha, nós aprendemos na segunda-feira também, são tempos de oportunidades. Nós crescemos e amadurecemos nos tempos de batalha, nos tempos de luta. Tempos de batalha são tempos em que nós temos a oportunidade de crescer, de amadurecer, temos a oportunidade
de experimentarmos algo novo de Deus. Deus sempre traz algo novo na nossa vida quando enfrentamos as batalhas. Nós sempre aprendemos, Deus sempre nos coloca diante de coisas novas, diante de oportunidades novas. Essa foi a primeira lição que nós aprendemos aqui. A segunda lição, na terça-feira, ontem pela manhã, nós aprendemos que nessas batalhas que nós lutamos a cada dia, nós devemos ter em nossa mente que devemos fazer tudo com excelência. Seja o que você está fazendo. Talvez você diga, poxa, o que eu estou fazendo não tem nada a ver com aonde eu quero chegar, mas faça com excelência. Faça tudo com excelência que está às suas mãos. Uma outra coisa, acredite no seu valor. Mesmo que as pessoas não te deem valor, mesmo que as pessoas não demonstrem o valor que você tem, mesmo que você não receba essa valorização nem mesmo da tua própria casa. Davi, ele foi rejeitado pelo seu próprio pai. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos e por todos da sua época. Ninguém acreditou que Davi poderia ser aquilo que ele se tornou. Não houve nenhum rei em Israel e nem no mundo inteiro não houve nenhum rei tão conhecido, tão celebrado como Davi. Foi Deus quem escolheu ele. Então, acredite no seu valor. Mesmo que as pessoas não estejam te valorizando, acredite no valor que você tem. E tenha uma convicção firme de que você também é responsável. Aquilo que está acontecendo dentro da tua casa, aquilo que está acontecendo no teu ambiente de trabalho, aquilo que está acontecendo à sua volta, você também é responsável. Nós não podemos dizer, olha, isso aqui não tem nada a ver comigo. Nós temos que estar atentos e nos sentir responsáveis por todas as coisas que estão acontecendo e fazer aquilo que nós pudermos fazer para mudar toda e qualquer situação. Então não se esquive da vida, não se esquive das situações, dos acontecimentos, dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso, isso aqui não foi eu que fiz isso, não foi eu que aprontei, não foi eu que criei essa situação, então eu não vou fazer nada. Faça aquilo que você puder fazer, faça o melhor que você puder fazer, mas se apresente para você ser um instrumento de Deus nas dificuldades, nas lutas e em todas as circunstâncias da tua vida. Isto é muito importante que você faça, tá bom? Vamos lá. Hoje, Deus trouxe uma palavra muito especial. Hoje é muito especial. Uma pena que algumas pessoas, com isso que aconteceu, não conseguiram voltar. Mas a palavra de Deus para o teu coração hoje é muito especial. Agora, palavra de hoje para abençoar a tua vida. O tema da ministração de hoje é: e agora, o que fazer? Uma vez que se apresentou uma batalha na minha vida, uma luta na minha vida. Uma vez que um gigante está me afrontando, certo? Agora, na minha mente, eu já tenho no meu coração, eu tenho que fazer tudo com excelência. Eu tenho valor. E também eu sou responsável. Eu já tenho isso na minha mente. Agora, o que de fato eu vou fazer? Qual a atitude que eu vou ter? Qual será a atitude que eu devo ter? E nós vamos ler aqui, 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso de número 24, tá bom? Vamos ler juntos este texto aqui agora, tá bom? Vamos lá. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar o exército de Israel. A quem o matar, o rei Saul o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhes a ira contra Davi e disse: por que você desceu até aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Bom,
O que aconteceu aqui? Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam para a batalha. 3 irmãos de Davi haviam sido convocados para a batalha. Quando Davi chegou lá, Davi percebeu o alvoroço, ele começou a ouvir tudo aquilo que estava acontecendo. E quando Davi começou a ouvir tudo aquilo, Davi quis saber mais profundamente o que estava acontecendo. E Davi ouviu que o rei havia ofertado grandes riquezas, havia ofertado a sua filha, e também iria livrar aquele que lutasse contra Golias de todos os impostos, ele, bem como a sua família. Então, havia uma grande riqueza que seria dada, a filha do rei seria entregue para casamento, e também a pessoa não pagaria mais impostos ao Estado de Israel, nem ele e nem a sua família. Davi ouve isso, e Davi, na hora que ele ouve essas coisas, ele diz: e quem é esse filisteu, esse homem que está afrontando o exército de Deus? Quem é esse para afrontar o exército de Deus? Na hora que Davi fala isso, o irmão de Davi, um dos irmãos de Davi que está ali próximo, fica irado com ele e chega para ele e diz: por que você não ficou cuidando lá das tuas ovelhas? Quem que ficou com as tuas ovelhas? O que você está fazendo aqui? Eu sei que você veio aqui apenas para ver a peleja, apenas para ver a gente ser humilhado diante desse gigante. Eu conheço a tua maldade, eu sei que você veio aqui por causa disso. Mas, na verdade, não foi por causa disso que Davi estava perguntando. Davi estava perguntando porque ele estava indignado com a afronta que o inimigo estava fazendo com o povo de Deus, com o levante do inimigo contra o povo de Deus. E Davi também ficou muito interessado no resultado, naquilo que iria receber caso ele lutasse contra aquele gigante. Quando a gente olha para essa parte da história, existem algumas lições que nós tiramos aqui dessa parte do texto, que eu quero compartilhar com você dentro deste ciclo que nós estamos fazendo, dentro dessa semana que nós estamos estudando a palavra do Senhor. E a primeira lição que a gente tira é essa daqui: atitude covarde ou atitude corajosa. O que a gente vai fazer? Porque este é o tema da ministração dessa manhã. O que você vai fazer diante dessa batalha que você tem aí na sua vida? Diante dessa circunstância que apareceu na sua vida? O que você vai fazer? Você vai ter uma atitude covarde, ou seja, você vai fugir, você vai se esconder, você vai se esquivar, você vai passar para outra pessoa essa batalha, você vai deixar que outro lute, uma luta que é para você lutar, ou você vai ter uma atitude corajosa, ou você vai enfrentar essa situação e essa circunstância que está diante de você na sua vida. Uma coisa eu tenho para te dizer nesta manhã: nós só avançamos na nossa vida, nós só conseguimos alcançar um outro ponto na nossa vida quando nós temos coragem de enfrentar as dificuldades e as lutas que estão à nossa frente. Enquanto a gente fica se esquivando, enquanto a gente fica se escondendo, enquanto a gente fica procrastinando, enquanto a gente fica fugindo, enquanto a gente fica pedindo para que os outros façam aquilo que é para a gente fazer, enquanto a gente fica se acovardando, nós não alcançamos mudança nenhuma na nossa vida. Para você ter mudança na tua vida, é preciso ter coragem. Então, a pergunta, tema dessa ministração na manhã é: o que eu vou fazer? Diante de uma batalha, diante de um gigante que fica me afrontando, diante de uma dificuldade enorme que eu tenho na minha vida, o que eu vou fazer? A primeira resposta é: eu vou ter uma atitude corajosa. Eu vou me levantar e eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou dispor a minha vida para enfrentar esse gigante. Eu vou fazer o que Abraão fez: confiar em Deus e ir para um lugar onde Deus o estava destinando. E Deus havia dado uma promessa de que daria uma nação como herança. Abraão queria um filho, a sua esposa não conseguia engravidar, mas Deus disse para ele: vai, faz o que eu estou te pedindo, obedece a minha palavra e eu te darei uma nação por herança. E Abraão fez o que Deus falou. Nós temos que fazer o que Moisés fez. Deus chegou para Moisés e falou: eu preciso tirar 1,5 milhão de pessoas de dentro do Egito, de escravos, e levar para a terra prometida. E eu preciso que você lidere o meu povo. Moisés, ele liderou o povo de Deus e ele levou o povo de Deus. Nós precisamos fazer o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, o que Daniel fez. Nós precisamos enfrentar as batalhas e as lutas da nossa vida.
Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus, fazer o que Neemias fez, sair da zona de conforto, voltar para Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém, enfrentar as adversidades e as lutas de frente. Eu preciso ter uma atitude corajosa, eu preciso enfrentar, eu preciso me levantar. Só tem um jeito de mudar essa situação na minha vida e na sua vida. Só tem um jeito desse semestre ser muito melhor do que qualquer outra época da nossa vida. Se nós nos dispormos, se nós tivermos uma atitude corajosa, se nós nos levantarmos para sermos instrumentos de Deus nesses dias que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você, em vez de uma atitude covarde, eu convido você para ter uma atitude corajosa. Em vez de fugir, de se esconder, de se esquivar, aproveite as oportunidades que têm aparecido, aproveite o momento que você está vivendo e enfrenta essa luta e essa dificuldade que está diante de você. Você não nasceu para ser um perdedor, você não está diante dessa batalha para ser humilhado, você está diante de um momento em que você vai crescer, em que você vai ascender, em que Deus vai fazer algo maior na sua vida, mas é necessário que você tenha uma atitude corajosa. Não adianta ficar em casa escondido, que não vamos resolver nada, escondido dentro de casa, preso na cama, deitado, nós não vamos resolver nada. Vamos levantar nossa cabeça e vamos fazer aquilo que nós podemos fazer para mudar a nossa vida, para mudar a nossa realidade. Deus quer abençoar a tua vida e te usar como instrumento poderoso, mas coloque-se diante do Senhor, coloque o teu coração e a tua vida diante do Senhor. Atitude corajosa, é isso que nós precisamos ter. E essa é a primeira lição que a gente aprende com esse texto. Diz o texto bíblico que todo o exército de Israel estava tremendo das pernas, que o rei Saul estava tremendo das pernas, mas Davi estava ali curioso e disposto a ser um instrumento de Deus. Davi teve uma atitude corajosa e isto que tornou ele a pessoa que ele se tornou. Segunda lição que a gente aprende é essa daqui. Eu vou assumir a derrota ou eu vou aproveitar a oportunidade? Você vai assumir a derrota ou você vai aproveitar a oportunidade? Porque ninguém tinha coragem de lutar contra o gigante. 40 dias Golias afrontando o povo de Deus, o exército do povo de Deus, e ninguém teve coragem. Eles estavam assumindo a derrota. Eles estavam assumindo que eles não teriam condições de lutar, que eles não iriam lutar, que eles não iriam para a batalha. Eles estavam assumindo a condição deles. Eu vou assumir uma condição de derrota ou eu vou aproveitar a oportunidade? Davi aproveitou a oportunidade. Ele ouviu tudo aquilo que ia acontecer com aquele que vencesse. O rei ia dar dinheiro, riquezas. O rei ia oferecer a sua filha em casamento. E o rei também, ele ia livrar de todos os impostos que eram altíssimos, tanto Davi quanto toda a sua família. Na hora que Davi fica sabendo qual que seria a oportunidade, os resultados daquela batalha, ele não perde chance, não. Ele não perde a oportunidade de lutar. Quantas pessoas não foram promovidos no ambiente de trabalho porque tiveram a coragem de ousar quando todo mundo recuou? Tiveram a coragem de fazer a diferença. Quantas pessoas se tornaram pessoas essenciais, exponenciais e cresceram na sua vida porque foram atrás de uma resposta, sabe? Porque se apresentaram, tiveram a coragem de se apresentar e de fazer a diferença. Toda vez que nós nos apresentamos, toda vez que nós vencemos, existe um resultado. Existe uma oportunidade que nos é dada. Então, em vez de assumir a derrota, aproveite a oportunidade. Davi aproveitou a oportunidade, ele perguntou, escuta, o que vão dar aí para quem vencer esse gigante aí? Já que ninguém está querendo ir, eu vim aqui trazer uma marmita, eu vim aqui trazer comida, certo? Eu não estou alistado, eu não estou na lista dos soldados que tem que lutar contra esse gigante. Mas, escuta, já que ninguém quer ir, se vencer esse gigante aí, o que ganha? Que ganha quem vencer esse gigante? Foi essa pergunta que Davi fez. Ah, vai ganhar isso. Ah, então eu vou, eu não tenho nada a perder, eu vou. Davi, ele aproveita a oportunidade, enquanto o exército de Israel e o rei Saul estavam assumindo a derrota. Davi aproveita a oportunidade. Se você quer mudança na sua vida, você precisa de uma atitude corajosa. Pastor, o que eu tenho que fazer nessa batalha que eu estou diante dessa batalha? Primeiro, tenha uma atitude corajosa. Tenha uma atitude corajosa. Segundo, aproveite a oportunidade. O tempo de vencer é agora, o tempo de fazer diferença é agora. O tempo de mudar a tua vida, tuas perspectivas é agora. O tempo é agora. E terceira lição, são 3 lições todos os dias, a terceira lição é essa.
Eu vou aceitar a intimidação, porque o gigante está me intimidando. Os irmãos de Davi estavam intimidando ele. Davi ia aceitar a intimidação, vinda do Golias, do gigante, do inimigo, vinda dos seus irmãos, da sua própria família, porque o irmão dele tentou intimidar ele. Ele ia aceitar a intimidação ou ele ia escolher a ousadia? Ia ser ousado. Porque o irmão dele, na fala, falou assim, escuta, cadê as tuas poucas ovelhas? O que o irmão dele estava falando para ele? Você não é um soldado. Você não tem o que fazer aqui. Isso aqui não é o teu lugar. Isso aqui não é espaço para você. Isso aqui não é lugar para você. Você não tem que estar aqui. Teu negócio é estar lá. É coisa mais simples. Teu negócio é coisa básica. Você não tem condição de estar aqui. Você não nasceu para isso aqui. É isso que o irmão de Davi estava falando para ele. Você não nasceu para isso aqui. Então, Davi ouviu a afronta de Golias, do inimigo, da dificuldade. A dificuldade estava afrontando ele, querendo humilhá-lo, dizendo que era maior do que ele, muito maior do que ele. E a própria família, as próprias pessoas à sua volta estavam diminuindo ele. Estavam diminuindo a sua vida, a sua condição. Mas olha que tremendo. Davi, ele toma uma decisão ousada. Ele escolhe a ousadia. Ele escolhe a ousadia, ele se coloca à disposição. Ele não sai dali, não. Ele pensa, que conversa é essa de que esse lugar não é meu? Que conversa é essa de que eu não posso lutar contra esse gigante? Que conversa é essa de que eu não tenho a mesma capacidade que você tem? Que conversa é essa? Que conversa é essa de que Deus fez você melhor do que eu? Que conversa é essa de que você é mais preparado, tem o dom, tem a força e eu não tenho? Que conversa é essa? Davi, ele tem uma escolha ousada. Ele não sai dali porque, sabe, tem muita gente que, mas eu saí porque falaram para eu saí porque as pessoas ficaram falando, sabe, foi ele. Não, ele não saiu. Ele viu, isso aqui é a minha oportunidade, agora eu mudo minha vida. Eu vou para a batalha, eu vou para a luta. Por quê? Porque se o gigante vencesse Israel, Davi podia estar lá cuidando de ovelha, mas ele também ia ser afetado. Então isso tem a ver comigo também. E se ninguém quer lutar contra esse gigante, eu luto. E se ninguém vai aproveitar essa oportunidade, eu aproveito. E se ninguém vai enfrentar essa situação, eu enfrento. Porque afinal de contas, eu também vou ser afetado. Porque afinal de contas, isso aqui é uma grande oportunidade. Eu posso mudar minha vida aqui agora. Davi tem uma atitude ousada. E eu quero nessa manhã, encerrando esse nosso tempo, esse nosso momento, eu quero dizer para você, gente, olha aqui para mim, eu quero dizer para você, todos nós temos as nossas batalhas, todos nós temos tempos de lutas e de batalhas na nossa vida. O que fazer nesses tempos de lutas e de batalhas? O que fazer? Tenha uma atitude corajosa. Seja corajoso. Aproveite a oportunidade. A tua oportunidade é agora. E seja ousado. Escolha uma atitude ousada. Acredite no potencial que Deus colocou no teu coração. Deus não apresentou essa batalha para você por acaso. Existe algo maior que Deus quer fazer na sua vida. Em frente, Deus te dará a vitória que você precisa nessa batalha. Creia, confie, coloque o teu coração e a tua vida na presença do Senhor. Deus está te abençoando nessa manhã. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã, por tua graça. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pela tua presença, Pai, tão cuidadosa e tão amorosa na nossa vida nessa manhã. Colocamos diante do Senhor a nossa vida, apresentamos o nosso coração no teu altar e nessa manhã, Deus, queremos buscar a tua presença e te agradecer, Deus, pela grande oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Oportunidade de estarmos juntos aqui, celebrando e adorando o teu nome. Oportunidade, Senhor Deus, de podermos viver o teu reino, Pai. E de enfrentarmos, Pai,
as lutas com sabedoria. Sabedoria que vem do alto, Pai. Todos nós enfrentamos batalhas, estamos passando por lutas todos os dias. E Deus, precisamos saber como agir, Pai, no meio de todas essas batalhas, de todas essas lutas. Nós já aprendemos aqui, Pai, que as batalhas são para que hajam mudanças na nossa vida para melhor. As batalhas, Senhor Deus, são reveladoras, nos ajudam a nos conhecermos, a conhecermos quem está conosco e a melhorarmos, Pai, essa situação. As batalhas também, Deus, são oportunidades para a nossa vida, Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, continuar fazendo tudo com excelência. Precisamos, Pai, reconhecer que temos valor, Pai. E precisamos aproveitar, Pai, a vida, sabendo, Senhor Deus, que temos responsabilidade. Assumindo as nossas responsabilidades, Pai. Nessa manhã, Deus, nós aprendemos que se nós queremos vencer essa batalha, que nós fomos colocados nela, nós precisamos, Senhor Deus, de coragem. Nós precisamos, Senhor Deus, ter ousadia, Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, aproveitar, Senhor Deus, as oportunidades que estão diante de nós. E nós queremos fazer isso, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude. Eu coloco diante do teu altar, diante da tua presença, a vida de todas as pessoas que estão aqui conosco nesta manhã, Pai. De todos que estiveram conosco. Tivemos um problema nesta manhã, Pai. Algumas pessoas não puderam estar conosco o tempo todo aqui. Mas nós colocamos, Pai, diante da tua presença, a vida, Senhor Deus, de todas as pessoas, Pai. A vida de cada um, Pai. Eu clamo a Ti e peço a Tua bênção, Pai, nesse dia. Que o Senhor oriente, Deus, com o Teu Espírito Santo e com o Teu poder. E que o Senhor, Pai, derrame a Tua graça sobre todos nós. Nos dê um dia de vitória, Pai. Um dia abençoado. Em nome de Jesus. Coloco todos os pedidos de oração. Coloco todas as famílias que estão aqui diante do Senhor, diante da Tua presença. E desde já eu agradeço, Pai, pela vitória que o Senhor nos dará. Esse segundo semestre será um tempo de vitória na vida de todos que estão aqui, Pai. Na vida de cada família que está aqui representada. Na vida do teu povo. Esse segundo semestre, Pai, será um segundo semestre. Um tempo em que o gigante irá cair. E que o Senhor será glorificado e exaltado na vida, Senhor Deus, da tua igreja. Abençoe, Pai, cada um. E dê, Senhor Deus, um dia, um restante de semana, um mês de julho e um segundo semestre muito abençoado para cada um que está aqui. Coloco cada um diante do teu altar e já te agradeço, Deus, por todo o teu cuidado e teu amor dispensado a todos nós. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você e com a tua família, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.